Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa e aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares estamos novamente trazendo temas atuais, temas que certamente serão úteis aí para os nossos grandes vestibulares, ok? O tema de hoje, sinais de uma nova desordem, no caso desordem mundial, evidente, foi postado em nosso blog, vocês têm o endereço aí, correa.blog.lemonde.fr, postado no dia 8/5, ok? 2013. Eu coloquei esse título, Sinais de uma nova entre aspas, desordem, né? Entre parênteses, desculpem, o certo seria falar sinais de uma nova ordem mundial. Mas como são tantas incertezas, muitos hoje, como a própria Unicamp já utilizou, em um texto do Le Monde Diplomatique Brasil, muitos se referem, né, ao momento atual desse modo, né? Vivemos uma nova desordem mundial. E eu achei interessante esse título, justamente relacionado a título que eu escolhi, evidente, vocês vão ver que pela matéria não aparece isso, mas para fazer uma relação com a escolha do brasileiro Roberto Azevedo para o cargo de diretor-geral da OMC, isto é, da Organização Mundial do Comércio. E por que a escolha de um brasileiro é sinal de uma desordem? É sinal de mudança, é um sinal de que tem muita coisa acontecendo e que nós, de fato, temos uma grande dificuldade para entender, né, para entender o mundo de hoje. Né? Quando nós falamos velha ordem, que seria o período pós-Segunda Guerra Mundial, tá? É algo fácil, né? Relativamente fácil, é claro, de entender. O mundo era o chamado mundo bipolar, mundo dividido entre americanos e soviéticos. Ou você está do lado americano, capitalista, ou do lado soviético, socialista. Duas superpotências com um poderio bélico, né, nuclear gigantesco, né, capaz aí de uma destruição mútua. Então viviam uma guerra de ameaças. E nós assistíamos, né? Assistíamos a essa guerra de ameaças, essa chamada Guerra Fria. E no final dos anos 80, tivemos a queda do Muro de Berlim. Na sequência, tivemos, né, a própria desintegração da União Soviética, a transformação da mesma em 15 novos países capitalistas. E assim nascia, ao longo, né, dos anos 90, lá do princípio dos anos 90, nascia a chamada Nova Ordem Mundial. Mas que é uma grande interrogação até hoje. Eu sei que já se passaram 20 anos, mas ainda estamos vivendo uma transição. Muito daquilo que nós imaginávamos ser a nova ordem, né, certezas da nova ordem, hoje sabemos que não são tão certas assim. Né? Temos mais dúvidas do que certezas. Tá? E por que a escolha de um brasileiro, Roberto Azevedo, né, um diplomata de carreira, por que a escolha de um brasileiro é sinal de uma desordem? Tá? Porque, de fato, é algo inesperado. Por mais que o Brasil possa, né, ser apresentado como um país emergente, né, nós que por tanto tempo dizíamos, o Brasil é o país do futuro, e os franceses diziam, o Brasil é o país do futuro e sempre será. Né, a forma como eles nos satirizavam, tá? Sempre será, quer dizer, sempre será o país do futuro, então nunca chega esse futuro. Né? Então, por mais que agora a gente possa, né, afirmar de modo orgulhoso, o futuro chegou, o Brasil é um emergente, outros já dizem, não, o Brasil não é um emergente, o Brasil já emergiu. Tá? Emergente hoje é Indonésia, emergente é Malásia, Vietnã, esses são os emergentes. O próprio criador, né, da sigla BRICS, ele afirma isso. Esse grupo, Brasil, Rússia, Índia e China, esse grupo já emergiu. Né? Agora, nós temos que tratar como emergentes países como estes que eu citei. Tá? Bom, por mais então que a gente possa pensar nessa nova posição que o Brasil ocupa,
não seria o bastante para chefiar uma organização tão importante como essa. Tá? Não estou dizendo que é muito para o Brasil, é muito para um diplomata como o Roberto Azevedo. Competência para isso ele tem e de sobra. O Brasil tem, tá? Com certeza. Agora, é uma organização importante demais para que eles, né, eles que sempre, países ricos, tradicionais, né, países de uma riqueza já consolidada, de uma influência, né, quando você diz que uma potência não é simplesmente riqueza, é riqueza e influência, exercer essa influência, né, a geopolítica, como se diz também, né, exercer essa geopolítica sobre os demais. É um órgão importante demais para que eles deixem o comando nas mãos de um que não faz parte, né, de um país que não faz parte desse restrito clube de ricos. Né? Eu acho que vale a pena lembrar que lá em 1944 foi feita uma conferência chamada Bretton Woods, e nessa conferência eles, né, americanos, europeus, eles estabeleceram ali os pilares da economia do pós-guerra. E foi isso mesmo, foi em 44, a guerra não tinha acabado, mas já com a certeza da vitória, eles então definiram esses pilares, como, por exemplo, a instituição do dólar como moeda internacional, idealizaram o FMI, o Fundo Monetário Internacional, idealizaram o Banco Mundial, né, e a OMC. Na época, não com essa sigla, na época seria OIC, Organização Internacional do Comércio, que acabou não vingando, tá? Essa organização não foi criada e foi feito simplesmente um acordo comercial com a sigla GATT. Não foi feita uma tradução para a sigla, mas o significado seria Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Um acordo para, né, estimular o comércio e para criar regras básicas, né? Estimular, avançar, dar força aí ao comércio internacional e, como eu disse, criar regras para uma competição não tão, né, selvagem, o que é, lógico, próprio do capitalismo. Por algumas décadas prevaleceu esse acordo. Nos anos 90, o acordo foi substituído pela OMC. Aqueles que eram integrantes do acordo se tornaram integrantes da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Tá? O diferencial da OMC para o GATT, o diferencial está na capacidade de não só ouvir as reclamações daqueles países, né, que se sintam prejudicados por uma prática desleal de um ou outro país, como também não só ouvir as reclamações, avaliar se procedem ou não e determinar punições. Né? Determinar punições de uma maneira própria da OMC, da estrutura da OMC, que eles chamam de retaliações. Então, aquele país que se sentiu prejudicado tem o direito, né, de expressar aí os seus argumentos, suas posições, e se a OMC considerar que, de fato, houve uma prática desleal, esse país ganha o direito de retaliar. Quer dizer, é algo estranho, mas ele ganha o direito de punir, de prejudicar na mesma proporção que foi prejudicado. Ou, evidente, o melhor seria, e assim acontece, uma negociação entre aquele que a OMC considerou o culpado pelo prejuízo causado, uma negociação para minimizar ou para compensar o prejuízo causado num outro momento. Então, é de fato uma organização importante. Tem esse poder de avaliar as práticas comerciais, de determinar estas, entre aspas, punições, ou, no vocabulário deles, retaliações. Tá? E o que a gente, né, nos últimos anos ou décadas, desde do GATT, o que nós vimos? Nós vimos esta organização nas mãos deles, dos criadores, daqueles que idealizaram a instituição, daqueles que, em 1944, em Bretton Woods, já estavam definindo os pilares de um novo mundo. E hoje, o que nós estamos vendo? Um brasileiro, né, Roberto Azevedo, escolhido para o cargo de diretor-geral de uma organização que eles, americanos e europeus, idealizaram. Tá? E isso é surpreendente porque
Porque eles, americanos e europeus, apoiavam um outro candidato. Eles apoiavam um candidato mexicano. Em outros tempos, nós apoiaríamos o candidato deles, né? Ou propriamente um europeu, ou um americano, ou um candidato apoiado por eles. Então, dessa vez, algo diferente, né? O Brasil não só não apoiou o candidato deles, como impôs, né, uma candidatura. Impôs não, né? Vamos melhorar isso aqui. Propôs uma candidatura, propôs uma alternativa ao candidato apoiado por americanos e europeus. Algo, não vou falar que é o Brasil desafiando, né? Mas é o Brasil numa condição diferente. Né? O Brasil reconhecendo o seu direito de apresentar um candidato. Tá? E nós tivemos a maioria dos votos, foi, né, uma vitória folgada, e tivemos muitos votos na África, onde a influência europeia vem diminuindo drasticamente. Hoje a China vem substituindo a influência que há pouco tempo era europeia. Tivemos muitos votos no Oriente Médio, isso mostra o Brasil, né, ampliando sua influência no Oriente Médio, e de uma maneira surpreendente, muitos votos aqui na América Latina, local considerado, né, por muitos como quintal dos Estados Unidos. Então, o que a gente vê é um rearranjo, né, do mundo, né, lógico, longe de colocar o Brasil numa condição como, né, dos Estados Unidos, evidente, sabemos aí a nossa realidade, mas mostra que há algo diferente. Uma organização idealizada e criada por eles, hoje nas mãos de um brasileiro que não tinha o apoio deles. Né? E o candidato deles tendo que reconhecer a sua derrota, e inclusive eles, americanos e europeus, que têm o poder da estrutura da OMC, é assim, eles teriam o poder de questionar e até de reorganizar uma nova escolha, né, uma nova votação, mas não, eles já deixaram bem claro que, se fosse o caso da vitória do candidato que não tem o apoio deles, que eles aceitariam, como aceitaram, né? E a partir de setembro, agora, a OMC será dirigida por um brasileiro. Tá? Essa é a minha interpretação. Existe outra, curiosa também a interpretação. Muitos brasileiros aí, pessimistas apoiam, né, acreditam na outra, que é bem mais simples. Entregaram para um candidato qualquer, por acaso um brasileiro, porque a própria OMC já está com os dias contados. A própria organização não vem conseguindo encerrar a última rodada, eles utilizam esse nome, rodada é uma série de reuniões em torno de um conjunto de propostas. A última rodada, chamada Rodada de Doha, a OMC não vem conseguindo encerrar, e alguns dizem que a organização, de fato, agora está em queda livre. Em breve deixará de existir. E agora vão prevalecer acordos bilaterais. Por exemplo, um acordo Estados Unidos e União Europeia, um acordo União Europeia, Mercosul, ou algo parecido. Então, que a instituição deixaria de existir ou perderia por completo a sua importância. Então, entrega para qualquer um, entrega para um brasileiro. Não sei, eu acho que é um tanto de pessimismo nisso. A maioria acredita, como eu, que a instituição está passando por um rearranjo, não só o mundo, as instituições também, e nós temos uma chance de participar, né, de mostrarmos a nossa capacidade, ou não, né, que é perigoso também, mostrarmos a nossa incapacidade de atuar em organizações como essa, e aí aquele sonho brasileiro de ter uma cadeira no Conselho de Segurança, uma cadeira permanente, com poder de veto, esse sonho aí vai por água abaixo, evidente. Ok? Então é isso. Fiquem à vontade para eventuais comentários, críticas, sugestões, dúvidas. Nos vemos num próximo programa. Tchau, tchau.